Bom dia, Leonardo. Bom dia, professor. Alguma dúvida para hoje? Queria ver se aqui a parte do. Como é que é o nome? Previsão dos circuitos eu fiz certinho.
Tá, eu vou autorizar aqui o compartilhamento de tela e a gente pode conferir, tá? Tá bom. A hora que quiser compartilhar a planilha, pode compartilhar. Consegue ver? Deixa eu ver aqui. Sim, dá para ver bem. Então, queria perguntar se, tipo, todas as TUs têm que ser separadas, né? As TUs, sim, as TUGs, não. No Ah, sim. caso, por exemplo, o aspirador de pó, ele é uma exceção à regra, né? Eu já falei numa aula síncrona anterior sobre esse ponto do aspirador de pó, tá? Como ele, apesar de ser um equipamento de alta potência, ele não é um equipamento de uso fixo e o uso dele costuma ser breve. Então, ele acaba sendo um equipamento de tomada de uso geral, tá? É um equipamento que normalmente você vai ligar nos ambientes, nas tomadas de uso geral dos ambientes. Uhum. Então, o Claro, secador também, secador de secador cabelo. é a mesma coisa, né? O aspirador de pó e o secador e o ferro de passar roupa são as três exceções mais comuns, né? De equipamentos móveis, mas com potência alta e que são ligados à tomada de uso geral, tá? Então, aí tem mais Principalmente alguns. com Cortador de grama também se encaixa. isso, né? Aí, assim, ó, tomadas de uso geral normalmente são agrupadas, tá? É, eu Por tinha isso feito. que na videoaula faz-se a distinção entre tomada de uso geral, tomada de uso específico e se coloca os pontos da tomada de uso geral com potências de projeto, né? Eu não vou, num ponto de tomada de uso geral, tá? Num ponto de tomada de uso geral, normalmente a potência atribuída a esse ponto é uma potência de projeto, que no caso dos ambientes secos é de 100 watts, e no caso dos ambientes, aqui fazendo a observação, né, que a gente está trabalhando com watts porque vocês ainda não viram como se caracteriza a potência em VA, tá? Uhum. Então, aí seria 100 watts para o ponto de área seca, de TUG de área seca, e 600 watts normalmente para o ponto de área molhada, né? Para os três primeiros pontos de área molhada seria de 600 watts, os excedentes ficaria com 100, tá? Por que isso? Qual que é a intenção, qual que é o objetivo do circuito de tomada de uso geral? Você ter o uso compartilhado de equipamentos. E quando você vai montar o circuito, você vai montar um circuito com uma potência alta, porque você não tem, porque você quer um circuito com uma capacidade elevada, Uhum. tá? Então, cada pontinho de 100 watts vai ser somado e vai ser conectado ao circuito, por exemplo, tá? Nos cômodos de área seca, tá claro? É, eu não coloquei a mínima como sendo 100, se não me engano. Tipo, no quarto eu coloquei uma. Aí tá, tá, a iluminação tá como 100. Ah, tu colocou 400, 500, 200. 300, sim. Ah, é que na norma a potência de projeto é 100, Uhum. tá? Porque numa residência não se considera carga tão elevada quanto num ambiente comercial. Já no ambiente comercial, a potência de projeto de TUG ela é maior, tá? E aí no caso da cozinha, por que que se considera os três primeiros pontos com 600? Porque a cozinha é o centro de carga da casa. É o Aham. ambiente que você vai exercer mais trabalho com eletrodomésticos, é claro? Eu coloquei duas de 500 por causa do freezer, geladeira. Mas aí é de 100, então? Ou Mas ela se isso encaixa porque em tudo? você viu a potência na tabela? Isso. Mas no caso, o ponto de tomada de TUG, ele não você não vai atribuir que nem a TUI. A TUI sim, você vai atribuir a potência do equipamento.
No caso da TUG, não, é a potência de projeto. Ah, certo. Aí, assim, ó, uma dúvida que surge na cabeça do aluno sempre, né, quando faz o projeto, não só aqui no desenho, mas também lá para frente, no desenho de instalações elétricas, no projeto de instalações elétricas, que costuma surgir na cabeça do aluno? Mas o ponto de tomada é de 100. E eu coloco um equipamento com mais de 100 watts na tomada, né? Então, como é que o equipamento não queima, né? Isso, eu imagino que isso surja na cabeça do aluno, na minha época surgiu Uhum. para mim, e eu não tive uma resposta bem clara disso na época, mas por que que isso acontece? Porque a capacidade do circuito que aquele ponto de 100 está conectado é maior do que 100 watts. Então, o circuito consegue abastecer o equipamento que tem mais de 100 watts num ponto de tomada de 100 watts, porque o circuito total ele vai ter uma capacidade maior. Tá claro? Porque assim, ó, se eu tenho, por exemplo, um circuito, uma sala com 5 pontos de tomada, Uhum. tá? Eu vou falar de um ambiente só para ficar mais claro. Eu tenho uma sala com 5 pontos de tomada de 100 watts. E esses 5 pontos de tomada de 100 watts, eles estão conectados a um único circuito. Então, quanto que vai ter o meu circuito? 500. 500, né? Então, eu posso conectar um equipamento de 500 num ponto de tomada de 100, porque o meu circuito vai ter capacidade de atender 500 watts. Tá claro? Sim. E eu posso fazer isso com vários ambientes. Os pontos não precisam estar no mesmo ambiente para estar conectados a um único circuito. Tá claro? Aham. Sim, mas tipo aqui, no caso do banheiro, que só tem uma tomada de uso geral. Aí se ela ficar com 100 watts e precisar conectar um... Banheiro é área molhada. A área Ah, molhada, o verdade. primeiro ponto é Sim, sim. quanto? Verdade, 600. Então, né? Aí, aí fica até o critério, né? Se tu quer isolar essa tomada ou se tu quer conectar outros circuitos de área molhada, tá? O ideal é tentar organizar o circuito sempre de TUG de área seca, com as tomadas da área seca, e TUG com as tomadas das áreas molhadas, tá? Uhum. A quantidade fica a critério de vocês. Se vocês querem, por exemplo, agrupar banheiro e cozinha, pode. Se vocês querem agrupar todas as tomadas da cozinha e banheiro, pode. Vocês querem separar o circuito de tomada da cozinha em dois e colocar o banheiro junto com um dos circuitos da cozinha? Pode também. Colocar área externa? Também. A área externa considera como se fosse área molhada, tá? Aham. Porque vai estar Por causa exposta à da... umidade do ambiente, Tá bom. Vou mudar aqui. tá? Mas deu para entender? Sim, sim. Aí, Tava no indo... caso, os pontos, né? A potência unitária dos pontos seria a potência de projeto, que Aham. aí, no caso da área seca, 100 watts para TUG, e na área molhada, é 600 watts para os três primeiros pontos de cozinha, 600 watts para o ponto único do banheiro. Tá? Aí, lá na videoaula, tem tudo isso explicado. Fora os pontos específicos, né? Específico aí é a potência do equipamento. Por quê? Porque o circuito de uso específico é o que o nome diz literalmente, né? Ele é para o uso específico de um determinado equipamento. Tá Uhum. claro? É, o certo então é melhor começar a fazer pelo uso específico e depois pelo uso geral, né? Que daí fica mais limpo. É mais simples, tá? É. A numeração, você pode organizar a numeração da forma como você entender melhor, tá? Tem bastante projetista que faz isso, que começa pelo circuito de tomada de uso específico. Eu acho melhor para começar o desenho do traçado eletroduto, começar pela tomada de uso específico, fica bem mais simples. Quando Uhum. chegar a essa parte, aí vocês vão entender um pouquinho melhor, né? Primeiro tem que deixar essa tabela redondinha, para depois alocar os pontos e depois fazer o desenho dos eletrodutos e fiação, Tá bom. tá bom? Obrigado, senhor. Nada.
Mais alguma pergunta? A tabela, né? Certo. Professora, Oi? a varanda também é considerada área molhada, tu falou? Sim, que é a área externa, né? Ah, tá. E também, se tu observar bem o PDF do mobiliário, eu vou mostrar o mobiliário aqui, só um instante. Deixa eu verificar. Tá conseguindo ver a tela? Sim, Bom, se considerar o mobiliário, né? Aqui na varanda não tem o mobiliário de área molhada, mas aqui na área de serviço também é uma área aberta e tem os equipamentos de área molhada, tá? Essa planta em particular, ela diferencia, né, os dois ambientes. Então, nesse caso aqui, tá bem claro, né, que a área de serviço é uma área molhada, mas na varanda, como por ser um ambiente externo, está sujeito à umidade, então considera-se como uma área molhada, tá claro? sim, tá claro.
Mais alguma dúvida? Certo.
Sim, claro. Peraí, só deixa eu autorizar o compartilhamento de tela. Deu, pode compartilhar. Consegue ver, professora? Sim. Ah, então, as potências unitárias, só põe ali no quadro de cargas primeiro, só para eu identificar as colunas. Tá, cozinha, 3.600, 100. Tá, tá, as colunas, a tomada de uso geral tá certo. Colocou 3.600 na lavanderia, 3.600 na varanda. Ah, um detalhe, a varanda, tá, não segue a mesma regra da área de serviço da copa e da cozinha, porque normalmente não há muitos equipamentos na varanda. Aí um ponto só basta, Tá bom. tá? Porque a varanda você costuma conectar somente aqueles equipamentos que você vai utilizar para manutenção da área externa e são de curta duração. Aham. Aí deixa eu ver ali as tomadas de uso específico, certo? A máquina de lavar roupa, ela só é uso específico quando ligada a secador, quando contém secadora. Quando não tem secadora, pode ser uso geral, que a potência costuma ser bem baixa, Tá bom. É, porque tá? também é tipo lava-roupa e secadora. Pode ser uma só e a potência ser maior também. Isso, aí nesse caso é tomada de uso específico. Aham. É só para deixar bem claro, quando é a lava-roupa comum, aí é uso geral. Quando é a lava-roupa com a função secadora, ou dois equipamentos separados, ou a secadora separado, aí é tomada de uso específico. Equipamento de aquecimento fixo, e normalmente é uso específico, ou motor de grande porte, Uhum. tá? Que é o caso de maior porte, que é o caso de bomba de elevação de água, por exemplo, ar-condicionado. Esses equipamentos costumam ser uso específico. Motor de portão. A lava-roupa ela é um motor de pequeno porte, por isso que acaba sendo tomada de uso geral. Normalmente, uma lava-roupa costuma não ter mais que 500 watts no motor, sem secadora. Uhum. Tá? Aí, no caso do quadro de circuitos, aí a potência, só um detalhe, a potência do quadro de circuitos tem que fechar com a potência do quadro de cargas, tá? O total. Vocês vão conferir se vocês estão fazendo a atividade certa. Se aqui, ó, no caso deu, o total deu, 38, deixa eu ver, não, esse aqui é o perímetro. Aí o total de potências deu esse 36.800, ou é o 36.800 mais 7.500 mais 800, mais 1.200, desculpa. Deixa eu ver. Potência. Só para entender bem. Eu vi que tu fez a tabela um pouquinho diferente, então só quero ter certeza mesmo. 45. Ficou sobrando 20 watts daqui. Tem verificado onde. Tá, é que aí no É do caso tu forno. colocou fogo no fogão. Tá? Essa potência eu acho que está errada, que só um forno elétrico costuma ser em torno de 1.800 watts e um fogão elétrico de duas bocas, tá? Eu tenho essa ideia porque eu instalei um. Uhum. Aí eu sei que um fogão elétrico de duas bocas dá em torno de Ah, dois não, mil mas watts, eu errei aqui também. Faltou tá? 20. Aí é só conferir os valores, tá? Porque a potência total do quadro de circuitos tem que fechar, tem que ser igual à potência total do quadro de cargas, Aham. tá?
Mas aí, aí também aí você tem que verificar se a soma das potências de cada circuito no total dão o total do quadro de cargas. Tá? Aí a distribuição é que pode variar. Você pode agrupar, por exemplo, 3 ambientes de TUG num único circuito. Você pode colocar as TUGs num único circuito. E a TUI está correta. A TUI você coloca conforme o equipamento. Tá? Já a iluminação pode ser toda ela junta. Ou tem que A separar por iluminação pode quarto. ser toda agrupada, né? Ainda mais que essa edificação que vocês estão trabalhando é uma edificação de pequeno porte, então ela pode ser toda agrupada. Tá? Edificações maiores, casas mais alto padrão, por exemplo, costuma-se, o médio e alto padrão costuma se separar a iluminação da área molhada da iluminação da área seca, tá? É uma Né? prática bem comum, mas não é o caso do nosso trabalho. Uma pessoa tá, vem uma dúvida também, não vai iluminação ou tomada pela parte de fora da casa? Vai. Pode colocar uma arandela na parede, tá? Aí existe a luminária de parede. Eu acho que o bloco da luminária de parede não tem. Aí, se vocês quiserem fazer, pode fazer. Aham. Aí eu não tenho certeza se eu coloquei ali na pasta de blocos. Esse é um bloco que o pessoal não costuma utilizar muito. Tá bom. Pelo menos aqui na disciplina, né? Mas fora da. Quando o pessoal faz o projeto de instalações elétricas, sim, utiliza. E essa parte aqui dos eletrodos, como é que é mesmo? É eletroduto, É, é o é, diâmetro das tubulações. Aí ali no final da terceira parte da videoaula assíncrona tem o dimensionamento dos eletrodutos. Vocês vão se guiar a partir de uma tabela. Só que vocês ah, vão verdade. fazer o desenho dos eletrodutos, vocês só vão dimensionar os eletrodutos depois de fazer o desenho dos eletrodutos e fiação. Porque vocês vão ter que verificar a partir do desenho quantos circuitos passam nos trechos de eletroduto, é claro? Daí a gente Para agrupa poder saber o ele. diâmetro correto, para poder verificar se tem compartilhamento de circuito, se não tem, ao longo do caminho do circuito, tá claro? Compartilhamento de eletroduto, desculpa, tá claro? Sim. Tá bom então, agora vai Aí, fazer. depois de você revisar a tabela os quadros de cargas e de circuitos, você já pode passar para a parte de alocação de pontos. Aí, a alocação de pontos, não sei se lembra da aula passada que eu mostrei ali como aloca o O ponto de tomada quadro. de uso específico, né? Eu fiz um exemplo, acho que para o chuveiro ou para a torneira elétrica, era uma tomada Isso. média, Aham. certo? É só imaginar mais ou menos onde vai a tomada e escolher entre média, baixa e alta. Isso, no caso das tomadas, sim. No caso da iluminação, você tem que distribuir de maneira uniforme os pontos de luz ao longo do ambiente, tá? Por exemplo, a sala, deixa eu ver aqui, tem um ambiente que eu acho que vai mais de um ponto de luz, tá? Ah, Tá. não, no caso, os ambientes são todos com um ponto de luz nessa planta, tá? Mas vamos supor que a sala iria 2 pontos de luz. É, na sala, na cozinha e nos quartos eu coloquei dois. Você até pode colocar 2 e distribuir a potência do quadro de cargas, é claro? Aham. Então, não teria problema. O mais importante, né, é que as potências mínimas sejam respeitadas, tá claro? Mas aí, na hora de fazer o desenho dos pontos de luz, né, no teto, de fazer o desenho da representação do teto, do ponto de luz no teto, aí você vai distribuir de maneira uniforme no ambiente, tá? Você vai dividir ali as linhas das paredes em partes iguais, vai marcar os pontos ou vai aplicar o comando array do AutoCAD, né, que é o comando que faz cópias matriciais. Existem várias formas de fazer,
Tá claro? Sim. Uma outra forma que o pessoal faz bastante, tá? Só vou mostrar um exemplo aqui, né? Eu vou compartilhar a tela. Só um instante. Tá conseguindo ver a tela? Sim, professor. Eu vou fazer aqui um exemplo com a iluminação. Deixa eu ver. Criar uma layerzinha nova. Muitas vezes se faz isso aqui, ó. Tá para inserir os bloquinhos de iluminação. Eu vou botar um interruptor simples também. Bom, então eu tenho aqui um ponto de luz, tá? No caso, potência mínima de 100 watts, né? Então eu vou colocar 2 pontos de 50, por exemplo. Aqui eu vou colocar 2 pontos de... Eu vou colocar um ponto de 100 watts no ambiente, tá? Aqui é importante destacar, tá vendo aqui o dado de potência do bloco de iluminação? Sim. Toda a identificação dos campos das simbologias está descrita nas aulas assíncronas, tá? A simbologia pode mudar um pouco, mas mostra todos os campos identificados na simbologia, tá? No caso, as letras costumam nomear os interruptores, identificar os interruptores que vão comandar determinado ponto de luz. No caso, a numeração corresponde ao circuito no qual o ponto de luz pertence. E a potência, que vai corresponder à potência total do ponto de luz. E a potência, eu faço um adendo aqui, que a potência pode estar representada de duas formas, tá? Eu posso representar a quantidade de lâmpadas na luminária, ou seja, no ponto de luz. Por exemplo, eu quero uma luminária com 4 lâmpadas de 25 watts, isso é bem comum, aí eu vou ter o total de 100 watts, né? Ou eu posso não representar a quantidade de lâmpadas da luminária ou do ponto de luz, a luminária e ponto de luz, lembrando que é a mesma coisa, e eu vou representar a potência total. Tá claro? Sim. Aqui eu vou colocar a numeração do circuito. E no caso aqui, aqui eu tenho o nome do interruptor, eu já vou identificar o interruptor também, tá? Bom, então coloquei aqui um ponto de luz de 100 watts. Eu configurei o meu bloquinho, agora eu vou distribuir os pontos de luz ao longo da edificação. Na sala, você falou que colocou, né, 2 pontos de luz. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma linha, ó. Nota que eu tranquei, né, toda a layer da minha planta arquitetônica. Para quê? Para evitar problema de configuração. E eu deixei transparente também. Uhum. Essa é uma forma de desenhar. Você pode também simplesmente trancar a layer, apagar, desabilitar a visualização de alguns elementos de algumas layers para facilitar o desenho de projeto, tá? Enquanto você está fazendo o desenho.
Eu vou mostrar aqui uma forma de organizar os pontos de luz, tá? Eu posso fazer, eu vou mostrar duas formas. Eu posso fazer uma cópia matricial do meu ponto de luz utilizando o comando array. Eu quero uma matriz retangular, ó, aí vai me dar por padrão uma matriz 3x4. Eu posso configurar essa matriz como uma coluna e duas linhas. E eu posso alterar a distância entre os objetos, né? Posso colocar aqui, por exemplo, 75. Ó, aí eu vou aumentando a distância entre os objetos associados. Tá claro? Sim. Bom, e aí eu poderia, né, simplesmente com array, copiar esses dois pontos de luz aqui na minha sala. Aí depois ir ajustando melhor a posição. Poderia fazer dessa forma. Tem uma outra forma que eu acho que deixa o desenho mais uniforme, tá? É uma forma um pouco mais trabalhosa, mas fica mais fácil de ajustar, que é utilizando o comando divide. Eu desenhei essas duas linhas aqui porque eu vou dividi-las em partes iguais. Então, eu vou utilizar o comando divide, vou selecionar a linha que será dividida e eu vou colocar, informar qual que é o número de segmentos que eu quero dividir essa linha. Se eu quero alocar dois pontos de luz, eu vou dividir essa primeira linha em 3 partes, tá? Eu sempre divido em N mais 1 partes, porque eu quero gerar 2 linhas horizontais e mais uma vertical. Aí para poder marcar pontos e posicionar os meus pontos de luz, tá? Eu vou fazer o procedimento para te conseguir visualizar o que eu acabei de dizer, pode ser? Sim. Bom, então, N mais 1 partes, eu vou dividir, eu quero criar 2 linhas centrais, horizontais, então, ó, aí apareceram os pontos de divisão aqui, tá? Os pontos só apareceram porque eu já configurei a divisão, o estilo do ponto. De que forma? Tá? Pode ser que você vá usar o comando divide e o ponto não seja visível para você, tá? Pode ser que aí você vai aqui ó, na aba Utilities do Ribbon e você vai selecionar a opção Point Style. Aí você pode modificar o estilo de ponto para aparecer no comando divide, tá claro? Ou toda vez que você desenhar um ponto no AutoCAD, tá claro? Sim. Sim. Bom, então, coloquei aqui dividi em 3 partes, o meu segmento eu vou copiar agora as linhas, a linha horizontal, tá? É importante também marcar o Object Snap para rastrear Node. Quando a opção Node está marcada, significa que eu estou rastreando pontos. Então, eu vou colocar aqui, e eu vou agora aplicar o divide. Eu estou primeiro marcando os pontos que eu vou alocar os pontos de luz, tá? Utilizando o Object Snap, os pontos de posicionamento. Então, aí eu vou selecionar a linha horizontal, eu vou dividir ela em N mais 1 partes. Eu quero criar uma linha central, então eu vou dividir em 2 partes para gerar a minha coluna dos pontos de luz. Tá claro? Bom, então, N mais 1 é 2. Vou copiar. Deixa eu ver se eu copiei direitinho. Não. Aqui. A gente vê bem onde a gente coloca esse Object Snap. Eu posso mudar o texto de lugar, eu vou
mais para cá. Aqui fica melhor. E agora eu vou alocar ó, utilizei o centro, né? Para poder fazer o Object Snap e alinhar o Object Snap. Agora eu tiro as linhas auxiliares e os meus 2 pontos de luz estão alocados na planta, né? No caso, eu tenho 100 watts, eu posso colocar 2 pontos com um total de 50, tá? Quanto ao comando, o comando pode ser feito por vários tipos de interruptores, né? No caso aqui da sala, eu tenho 2 saídas. Aqui é interessante utilizar o recurso do interruptor paralelo. O que é o interruptor paralelo? É você poder comandar o ponto de luz de 2 pontos diferentes do ambiente. É claro? Sim. Ou você pode utilizar um interruptor simples. Não vai ser tão funcional, mas a instalação vai ser mais simples. Ou um simples 2 teclas. Aí cada tecla do interruptor vai ser representada por uma letra diferente, tá? O interruptor é identificado por suas teclas. Então, se eu quiser colocar um interruptor simples de 2 teclas, aí eu vou nomear os pontos de luz com letras diferentes. Professora, mas eles têm que diminuir a escala um pouco, né? Ou não? Não, o símbolo costuma ser grande mesmo, tá? Ah, tá. Para ficar bem, para que a representação fique bem clara. O que é possível fazer para dar uma limpada no desenho é a gente desligar a layer do mobiliário, tá? No meu caso, tem um mobiliário, eu não pedi para vocês justamente para deixar o desenho mais limpo, tá? Mas o mobiliário ele é um item interessante do projeto para entender qual é o perfil de quem vai usar a edificação, de quem vai adquirir e de quem vai usar, claro? Tá bom. E aí, com base nesse perfil, é que a gente vai fazer o levantamento, principalmente das tomadas de uso específico e das tomadas de uso geral. Aí o interruptor, né? Só para ficar bem claro. Aqui eu tenho um exemplo do interruptor simples. A gente sempre tem que cuidar com o base point do Move, tá? Preferência escolher o base point dos comandos de formatação. A gente sempre tem que cuidar para escolher um base point próximo do objeto a ser formatado. Aqui, ó, selecionei o objeto, base point. O que foi? Ah, selecionei base point ruim, ó. Agora sim. Ó, e aqui eu vou ter 2 pontos de luz comandados por um interruptor simples. Se eu quiser colocar um ponto de luz, tá? Deixa eu ver aqui se o trancamento da layer vai funcionar. Funcionou. Ó, como é bom trancar a layer. Pois é, não foi, né? Pois é, não, aí você não desconfigura nada. Tem a guia e não tem problema de configuração. Aqui, que eu vou rotacionar essa letrinha para ficar melhor.
Então, aqui, ó, se eu quiser colocar um ponto de luz, eu posso fazer o seguinte. Eu marco o centro do ambiente, simplesmente fazendo um xizinho com linhas. Tá claro? Aham. Mais alguma dúvida? Não, professora, só isso mesmo. Tá bom, aí já pode começar a parte da locação, tá? Era Eu mais as acredito partes do. que semana que vem vocês já vão ter dúvidas de desenho dos eletrodutos e fiação. Ah, essa é a parte mais difícil do desenho. Aham. É porque agora eu tava terminando a tabelinha ainda. Agora que eu vou começar a desenhar. Tá certo. Eu vou sair então, professora. Até quarta-feira. Bom final de semana. Ah, igualmente. Obrigado pela aula.
Bom, por hoje era isso e até a próxima semana.